falar sobre fé, existem alguns tipos de fé. Por exemplo, amanhã às 13 horas tem um jogo. Que jogo é esse? Seleção brasileira. Como bom brasileiro na Copa, quem é que ganha aquele jogo de amanhã? Quem? Achei que eu tinha escutado a Suíça. Eu falei, meu Deus, que crime. Então, bom, amanhã às 13 horas nós temos um jogo. Nossa, porque o Brasil joga junto. Às 13 horas contra a Suíça. Então, a gente, como bom brasileiro, como um bom torcedor, o que é que a gente espera daquele jogo? Uma vitória. A gente espera que o Brasil vença. Então, isso é uma fé natural. É uma fé comum. É uma fé que eu vou assistir aquele jogo, eu vou torcer pelo meu time e o meu time vai ganhar. Eu não sei, de 1-0, 2-0, 2-1, mas que o meu time vai ganhar. Então, na vida, às vezes você vai na padaria e espera encontrar pão. Eu vou chegar lá e vai ter pão. É padaria. Se não tiver pão, tem alguma coisa errada aqui, viu? Chama o padeiro aí que eu quero conversar com ele. Bom, então existem coisas que é um tipo de fé que nós nos movemos que às vezes nós não percebemos. Se eu vou na padaria, eu espero encontrar pão, ou um pão de queijo, ou um bolo. Se eu vou assistir o meu time ganhar, eu espero que o meu time ganhe. Por mais que seja um adversário difícil, eu espero que o meu time ganhe. E na palavra, a gente vai encontrar também a fé. Nós vamos ver que a fé pode ser um dom, mas a gente vai ver também em Hebreus 11, Paulo falar da fé. E ele começa no capítulo 10, nos últimos versículos, se você estiver com a sua Bíblia aberta, nós vamos poder acompanhar. No versículo 38 e 39 do capítulo 10, olha só, o escritor aos Hebreus, né, porque não se sabe quem foi o escritor ao certo, alguns falam que foi Paulo, outros falam que foi Priscila, então não se tem ao certo. Aí no versículo 38 vai dizer, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Versículo 39. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. E aí vem o próximo versículo de Hebreus 11, no versículo 1, que vai dizer, e eu gostaria que a igreja lesse comigo o primeiro versículo do Hebreus 11. O irmão vai colocar ali para a gente poder ler juntos. O primeiro versículo. Isso. Vamos ler? Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Mais uma vez. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Bom, o escritor aos Hebreus, estou torcendo aqui para o Paulo, assim, mas para o nosso apóstolo Paulo, mas o escritor aos Hebreus, ele vai dizer, ele não vai estar falando da fé cristã, das bases da fé cristã. Ele vai estar se dirigindo aqui a uma fé que deve ser inerente ao cristão. Uma fé que é diferente dessa fé de eu acredito que amanhã o Brasil vai ganhar, eu acredito que quando eu chegar na padaria vai ter um pão. Esse tipo de fé é diferente. Ele está falando de uma fé que deve fazer parte do caráter cristão, daquele que se diz cristão, daquele que confessa a fé no Senhor. Bom, então ele traz aqui uma definição que vai dizer, a fé é a substância, é a certeza das coisas que esperamos, a evidência das coisas que não vimos. E o que é certeza? Eu lembro que quando vim aqui a última vez, no dia que a Aquilina pregou, eu dei o exemplo dos irmãos que a fé ela é o firme fundamento, ela é a escora, ela é a certeza, ela é o sustento, aquilo que vai nos firmar. Por exemplo, um levantador de peso, quem gosta de Olimpíadas, ele precisa usar uma cinta para que a coluna dele fique firme. E a fé para o cristão, ela é justamente isso, ela é aquilo que vai nos manter firmes, nos manter apoiados, nos manter constantes. Bom, então, se a fé, ela é a certeza, ela é esse apoio, ela é essa escora, ela é o chão. Então, o que ele está mostrando é que, para nós que servimos a Deus, a fé, ela se move no campo espiritual. Ela não vai estar atrelada às coisas que nós sentimos. Paulo, quando ele escreve em Romanos,
É Romanos? Agora eu fiquei na dúvida. Quando Paulo escreve aqui, vamos ver se é Romanos, que ele vai dizer que nós andamos por fé e não por vista. O que é que ele está dizendo? Que a nossa fé, ela não pode ser atrelada àquilo que nós sentimos. Ela não pode estar atrelada àquilo que nós podemos ver ou aquilo que nós podemos ver no nosso dia a dia, aquilo que as pessoas nos falam. Não. A fé, ela deve estar atrelada à palavra de Deus. Ela deve estar atrelada àquilo que é certeza, àquilo que nós podemos saber que não vai mudar, aquilo que, de fato, vem do Senhor e que traz para nós. Bom, tanto que Paulo vai dizer que a fé, ela vem por e ouvir. Então, em Romanos 10, no versículo 17, vai estar assim: então, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então, como nós, nessa noite, podemos construir a nossa fé? Como nós, nessa noite, podemos viver a nossa fé? Como nós podemos, como cristãos, ler Hebreus capítulo 11 e ver todas essas pessoas comuns que Deus chamou para viver o propósito dele. Eu te pergunto, no seu dia a dia, como você tem vivido a fé no Senhor? A nossa fé, ela precisa ser construída. Em Romanos, no capítulo 12, vai nos lembrar que nós precisamos transformar o quê? Nosso pensamento, a nossa mente. A gente precisa renovar a nossa forma de pensar. E o mais interessante é que a fé, ela é a certeza. A fé, ela é a convicção. A fé, ela é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Quando eu estava, o comentário do Wiersbe, ele vai trazer algo interessante. Ele vai falar que convicção é persuadir, no sentido que foi escrito, convicção é persuadir. Sabe o que isso ensina a nós? Que a forma de nós mantermos a nossa fé firme no Senhor é nós todos os dias, nos lembrarmos de quem Deus é, nos lembrarmos de em quem nós cremos. Aqui o louvor cantou um pouco da história de Abraão. E quando nós nos dedicamos a estudar a palavra, quando nós nos dedicamos a vir aqui no culto, a ouvir o nosso pastor pregar, a ouvir os louvores que de fato falam sobre a palavra, nós estaremos o quê? Aumentando, construindo a nossa fé. Não existe uma outra forma de construir a nossa fé que não seja por aquilo que o nosso Deus fala. A nossa fé só pode ser construída pela verdade, pela palavra, por aquilo que o Senhor comunica aos nossos corações. Tanto é que somente o Senhor, Ele pode gerar isso em nossos corações. Em João, no capítulo 6, Jesus, no discurso em que ele vai dizer, eu sou o pão da vida, no versículo 63, ele vai dizer que a carne para nada mais presta, mas a palavra que eu vos digo, elas são espírito e vida. Versículo 63 de João 6, o espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos falo, elas são espírito e elas são vida. O que é que de fato tem sido o nosso alimento? O que é que nós temos consumido? Muitas vezes nós, irmãos, somos atraídos, nós precisamos de lazer, nós precisamos de entretenimento. E o que muitas vezes nós fazemos é negociar o tempo que nós deveríamos estar na presença do Senhor, num devocional, num tempo de oração. Nós estamos, às vezes, pegando aquele tempo e negociando. Nós pegamos aquele tempo e sentamos diante da TV porque nós estamos cansados. Porque a gente pode fazer isso amanhã. Porque
agora eu não vou conseguir me concentrar o suficiente. Mas quando nós entendemos, irmãos, quando o Senhor fala ao nosso coração e nós decidimos, de fato, ser cristãos comprometidos com o Senhor, com a verdade, porque é isso que é o cristianismo, é nós estarmos... A gente fala cristianismo, né, como uma religião, mas viver a fé cristã exige de nós um relacionamento com o Senhor. E a fé, ela necessita ser construída pelo Senhor. Porque, afinal de contas, se a fé ela é o firme fundamento das coisas que nós esperamos, significa que nós cremos em algo que nós nem mesmo enxergamos, que nós nem mesmo sabemos se vai chegar ou não. Mas quando nós construímos a fé no Senhor, nós, como Abraão, nós vamos crer na promessa. Nós vamos crer na palavra. E nós vamos entender que o Senhor é quem falou. Que o Senhor, aquele que falou, Ele vai cumprir. É isso que a palavra vai nos lembrar. Quando nós nos dedicamos a construir a nossa fé, a nossa vida no Senhor, nós vamos perceber as verdades que a palavra diz. E aí nós vamos olhar para tudo aquilo que o mundo fala, para tudo aquilo que o mundo se movimenta, para tudo aquilo que as circunstâncias traz, que os problemas trazem. E nós vamos nos lembrar, lembra de convicção, lembra de persuadir? Nós vamos treinar a nossa mente, o nosso espírito, para estar conectado à voz do Senhor e ouvir aquilo que somente o Senhor pode trazer ao nosso coração. Abraão, nós vamos ver que ele creu no Senhor. Nós vamos ver que ele não conhecia ao Senhor. Quando nós estudamos a palavra, nós vamos ver que quando eu digo que ele não conhecia o Senhor, ele não tinha um relacionamento com o Senhor. Ele era um caldeu. Então, como qualquer outro daquela época, ele havia apenas ouvido. Porque era assim que a palavra, que era a história contada. Era pela oralidade. As pessoas ouviam falar do Senhor porque era a única forma de passar. É tanto que nós vamos ver que os judeus, eles são capazes de gravar todo o Pentateuco. Aos 14 anos, os meninos aprendem, eles sabem o Pentateuco de cor. Porque isso é uma cultura que vem ali dos judeus, que vem do povo que hoje é Israel. Então, Deus se apresenta. Os irmãos estão me entendendo? Amém? Eu tenho sido clara? Amém? Então, nós vamos ver que Deus ele se apresenta a Abraão. E quando nós lemos sobre a história de Abraão, nós vamos ver que Deus ele fala por ele mesmo. A palavra vai dizer isso. Que Deus se apresenta como Deus todo-poderoso. Era o que Abraão tinha. E o que Deus fala para Abraão? Sai da tua parentela. Deus estava chamando Abraão, sai da tua terra, sai do meio da sua convivência e vai para a terra que eu te mostrarei. A única coisa que Deus tinha dito para ele era para ele sair. Eu no lugar de Abraão, ainda bem que foi Abraão, não fui eu. Eu ia falar então, é para onde mesmo? Será que tem no Google? Não sei. Acho que naquela época não tinha, né? Ia ser meio complicado. Então, Deus diz isso para Abraão. Deus, e somente Deus, disse para Abraão, se apresenta para Abraão que eu sou um Deus todo-poderoso. E ele fala para Abraão sair. O que é que Abraão fez então? Ele creu. Ele creu. Apesar de tudo, ele creu. A única coisa que Abraão tinha era a palavra. Em Salmo 107, no versículo 19, Salmo 107, no versículo 19, vai ter um versículo muito interessante. Vai dizer assim, 19 e 20. Então clamam ao Senhor na sua angústia e Ele os salva das suas dificuldades. Ele enviou a sua palavra e os curou.
e os libertou das suas destruições. Se os irmãos quiserem deixar aberto. Nós vemos a história de Abraão, nós vemos a história de Moisés, nós vemos a história do povo hebreu, né, do povo de Israel. E nós vamos ver coisas em comuns nessas histórias. E o que é? Deus se revelando a esse povo. Deus escolhendo esse povo. Deus chamando esse povo. Nós vemos na história de Abraão, Deus o chamando. Os irmãos estão me acompanhando. Nós vemos na história de Moisés, Deus o chamando. E o que Deus fala para Moisés? Olha, fala para aquele povo, diz aquele povo, quando Moisés fica em dúvida, né? Que como que ele falaria, quem era esse Deus? Olha, o eu sou, o que sou, me enviou a vós. E esse salmo em específico, o Salmo 106 e o Salmo 107, vão narrar um pouco, um resumo da história do povo hebreu, do povo de Israel. E aí nesses versículos em específico, olha o que vai dizer. Então, clamam ao Senhor na sua angústia, e Ele os livrou das suas dificuldades. Versículo 20. Enviou a sua palavra e os sarou, e os livrou da sua destruição. Esse enviou a sua palavra não está se referindo a Jesus, não está se referindo ao Logos de Deus, mas está se referindo a uma palavra falada. Qual é a palavra que o Senhor lançou sobre aquele povo? O Senhor, Ele fez uma promessa para aquele povo. O Senhor fez uma promessa de que seria o Deus daquele povo, e aquele povo seria somente dele, pertenceria a Ele. Irmãos, muitas vezes o Senhor, Ele fala a nós, mas como pessoas inseguras, nós buscamos, às vezes nós estamos aqui na igreja, o Senhor, Ele fala ao nosso coração, nós estamos no nosso devocional e o Senhor fala ao nosso coração. E muitas vezes nós não tomamos isso como suficiente. Mas quando nós aprendemos a palavra, quando nós nos debruçamos sobre a palavra, nós vamos nos alimentando daquilo que é verdadeiro, daquilo que é vida, daquilo que traz sentido à nossa existência, daquilo que nos mostra o caminho, daquilo que mostra quem de fato nós somos, daquilo que constrange o nosso coração, daquilo que endireita aonde quer que nós estávamos pisando, daquilo que endireita e nos mostra o caminho que nós devemos seguir. Somente a palavra pode fazer isso. Somente a palavra pode nos mostrar o Deus que nós servimos. A palavra, ela é cheia de revelações do Senhor. E nós precisamos tomar posse daquilo que Deus nos fala. Muitas vezes nós vamos de igreja em igreja, pessoas e pessoas, querendo ouvir aquilo que Deus está falando. Mas quando nós abrimos a palavra, nós podemos ver e está narrado em fatos, em história, aquilo que Deus tem para nós. Mas nós precisamos conhecer. Nós precisamos nos debruçar. Nós precisamos orar e debruçar os nossos joelhos e pedir ao Senhor aquilo que Ele quer trazer. Nós precisamos frequentar os cultos de ensinos, irmãos. Nós precisamos nos dedicarmos em estarmos e passarmos tempo com o Senhor. É como o hino cantado, é como Davi vai dizer, olha, mas vale um dia na tua presença. Mas vale 1 minuto em tua presença, como foi cantado. Que outros, sem te conhecer, sem estar na tua casa, sem viver aquilo que o Senhor tem, sem estar na direção do teu propósito. Mas o Senhor, Ele nos chama para construir a nossa vida, construir a nossa fé nele, construir as bases da nossa existência, da nossa família no Senhor. Irmãos, Abraão e Sara tinham um sonho. Abraão se preocupava como seria a descendência dele. E nós nos preocupamos assim. Eu creio que os irmãos, aqueles que já são casados, se preocupam em construir a vida juntos, em ter uma família.
em ter filhos abençoados, em ter filhos que vão conhecer o Senhor, em ter filhos que vão ocupar os melhores lugares aqui. E isso faz parte de quem nós somos, constitui família. E Abraão tinha esse sonho. Abraão queria viver isso. Mas Sara, Abraão, idosos. Quando Deus fala a Abraão sobre a promessa, Abraão tinha cerca de 75 anos. Quando Isaac vai ser gerado, 100? Como nós viveríamos isso? Como eu e você viveríamos isso? Como nós, a partir daquilo que o Senhor falou, viveríamos todos esses anos, 25 anos, esperando uma promessa se cumprir. O Senhor falou para Abraão: você vai ser pai de multidões, pai de nações. Mas quantos filhos que Abraão teve? Quantos? Quantos filhos Abraão teve? E eles viram eles se tornarem multidão? Multidões, ele viu? Abraão não viu isso. Mas o que é que uma coisa tinha no coração de Abraão? Aquele que prometeu era fiel para cumprir. E é fiel para cumprir. É fiel para cumprir. Irmãos, nós precisamos nos agarrar e não deixar que circunstância fale mais alto aquilo que o Senhor fala. Nós precisamos nos agarrar às promessas, irmãos. E aqui eu não quero que você me entenda mal, mas todos nós recebemos de alguém uma promessa sobre nossas vidas. Mas eu quero convidar os irmãos a conhecerem as promessas que o Senhor fala em sua palavra. Olha só, quando nós vamos ler o versículo 13 de Hebreus 11, olha o que a palavra vai dizer: que esses homens morreram, todos esses morreram na fé. Todos esses morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas e abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Irmãos, qual é a maior promessa que nós devemos carregar? Qual é a maior e melhor promessa que nós devemos carregar? E se durante aquela tempestade, e Jesus dormindo no barco, Jesus simplesmente não acordasse? E se de fato Jesus não viesse andando sobre as águas, não mandasse que o mar se acalmasse? Ou se, como com Paulo, como nós reagiríamos quando o barco naufragasse de fato? Como nós reagiríamos? Ah, Deus, mas o Senhor falou isso. Irmãos, nós somos seres humanos. Mas o nosso pensamento, o nosso coração precisa estar alinhado ao do Senhor. Precisa estar convicto da palavra que o Senhor tem dito. E a palavra, ela é mantida viva em nosso coração através do nosso relacionamento com Deus, através da oração. O que é oração senão uma comunicação com o Senhor? O que é oração senão conversarmos com o Senhor? Se não mostrarmos a Deus, nos relacionarmos com Deus e mostrarmos de fato quem nós somos. Quando nós deixamos de conversar com os nossos amigos,
quando nós deixamos num relacionamento, se a mulher deixar de ser clara, ou se o homem deixar de falar de verdade aquilo que eles esperam no relacionamento, a crise vai vir. E a mesma coisa é com Deus. Nós precisamos estar em relacionamento com o Senhor e conversar com o Senhor para que o nosso coração seja constrangido, para que o nosso coração ele mostre de fato quem Ele é. Irmãos, na presença do Senhor, o nosso coração, nós não tem como esconder nada de Deus. Nada fica oculto do nosso Deus. Ele enxerga todas as coisas. E nós podemos falar livremente ao nosso Deus. Até Hebreus vai nos lembrar que nós devemos entrar com confiança, com ousadia na presença do Senhor. Também no capítulo, isso no versículo 10 e também no versículo 6, no capítulo 11, vai nos lembrar que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe. Então nós precisamos entrar na presença de Deus, apresentar o nosso coração por inteiro, como vai dizer em Hebreus no capítulo 10 e no versículo 22, sabendo que o Senhor, Ele purifica o nosso coração, sabendo que o Senhor, Ele transforma o nosso coração, sabendo que o Senhor vai encher o nosso coração e tirar o medo, tirar todas as dúvidas que nós temos, tirar toda a venda que nos impede de ver aquilo que Deus quer realizar na nossa vida, de ver o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. Irmãos, Deus não promete que nós não vamos ter aflições. Jesus não prometeu isso. Jesus não disse isso. Mas Jesus disse que estaria conosco até o final dos tempos. Jesus, Ele nos convida a trocar o fardo, que é leve. Ele nos convida a viver a partir daquilo que Ele tem para nós. E Ele não vai nos deixar sem passar por sofrimento. É só nós compararmos pessoas que talvez da mesma idade desenvolvem uma maturidade diferente quando elas passam por dificuldades na vida. É só olharmos para os nossos pais e vermos a diferença de vida, de formas de ver a vida por causa da história que eles tiveram. Mas Jesus, Ele promete estar conosco. Jesus, Ele promete salvação, vida eterna. O que mais que o Senhor promete? Transformação desse corpo. Muitas vezes nós somos acometidos por tantas dores, por doenças. E às vezes a cura não chega aqui. Às vezes nós vamos ver pessoas indo embora e a gente fala, mas Deus não curou, aquela pessoa era tão ativa, aquela pessoa era tão viva na igreja. Mas nós nos esquecemos, pastor, que a verdadeira cura não é aqui. Nós esquecemos que mesmo que o barco afunde, e às vezes nós perecemos, que o nosso Deus vai chamar a igreja. E aí os mortos vão ressuscitar e o nosso corpo será transformado. Porque nós então, como diz aqui em Hebreus no capítulo 11, todos estes morreram na fé, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe, foram persuadidos a respeito delas e abraçaram-nas e confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Porque aqueles que dizem tais coisas declaram abertamente que procuram por um país. Mas um país aqui? Não. E verdadeiramente, se lembrassem, versículo 15, daquele país de onde haviam saído, teriam a oportunidade de retornar. Mas agora, versículo 16, desejam um país melhor, isto é, um celestial. Por isso também, Deus não se envergonha de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Irmãos,
As promessas que Deus tem para nós vão muito mais do que as terrenas. Paulo ele vai nos lembrar de que as coisas terrenas são passageiras, mas as coisas espirituais elas são eternas. De que as dores que nós vivemos aqui, a leve, momentânea dor que nós podemos viver aqui, elas produzem em nós o quê? Peso de glória eterna. Irmãos, os nossos olhos não devem estar fitos aqui. Não devem estar fitos na política do país, na economia do país. Não que nós devemos esquecer de que nós estamos aqui, de que o nosso propósito será vivido aqui na terra. Não, não é isso, mas que de fato o Senhor, Ele tem algo melhor para nós. De que os nossos olhos não podem parar aqui naquilo que vai acabar, mas aquilo que ainda virá, na transformação. De que esse corpo um dia sofredor, carregado de dor e talvez de cicatrizes, será transformado em um corpo que não se corrompe mais, em um corpo que não mais carrega o pecado, mas carrega um corpo que não pode ser tocado por isso. Irmãos, nós precisamos nos lembrar de que o Senhor, Ele quer nos levar a um lugar diferente. Ele quer nos levar a um lugar que hoje nós estamos sendo preparados para isso. O Senhor, Ele quer nos levar a estar com Ele na eternidade. Mas nós precisamos olhar para Hebreus 11 e aprendermos com essas pessoas. Nós precisamos olhar para Hebreus 11 e aprender com Moisés, aprender com José. Nós precisamos olhar e aprender também com os pais de Moisés, que olharam e viram ali que Deus tinha um propósito na vida daquele menino e que sabiam que, mesmo fazendo um cestinho, que aquele menino chegaria às mãos de uma princesa, de alguém que pertencia ao Egito, mas que no tempo certo ele conheceu ao Senhor. Ele recebeu um propósito do Senhor. Ele viu o Senhor fazer coisas maravilhosas, grandiosas. Porque ele desenvolveu um relacionamento com o Senhor. Porque ele creu na promessa, na palavra que o Senhor havia lançado. Irmãos, a maior promessa que nós precisamos ter no nosso coração está aqui. Eu imagino que os irmãos já devam ter recebido uma profecia. Mas experimente conhecer a palavra do Senhor e ver aquilo que o Senhor tem para aqueles que vão permanecer fiel. O Senhor, Ele quer nos levar para viver a eternidade consigo. Mas nós precisamos, como Abraão, crer e obedecer. Crer e apenas sair e viver o propósito do Senhor, sabendo que Ele irá nos direcionar por onde nós passarmos. Crer e saber que aquilo que Deus traz ao nosso coração, a promessa que o Senhor traz ao nosso coração, ela vai se cumprir. Porque nós permanecemos ali, diante dEle, conhecendo, sabendo quem de fato o Senhor é. Paulo, em Filipenses, ele vai trazer isso. Em Filipenses, no capítulo 3, ele vai dizer assim, versículo 7, mas as coisas que para mim eram consideradas como ganho, reputei-as como perda por Cristo. E na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como escória para ganhar, para que possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Não te lembra Abraão? Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Não existe coisa melhor, irmãos, que crer naquilo que o Senhor diz e viver apenas por aquilo que o Senhor diz. Hebreus foi escrito num contexto em que os judeus estavam retornando
queriam retornar ao judaísmo. Mas Paulo lembrou, o escritor aos Hebreus lembrou, que o justo viverá pela fé. Então ele escreve no versículo 1 de Hebreus 11, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Senhor, e essa igreja, ela espera pelo dia que o Senhor vai resgatá-la. Essa igreja espera pelo dia em que o Senhor irá chamá-la. Essa igreja espera pelo dia que o Senhor vai transformar esse corpo carregado de marcas, Senhor, carregado de um passado talvez de sofrimento, mas que em Ti esse sofrimento é ressignificado pela Sua presença. Esse sofrimento é transformado em peso de glória, porque nós passamos todos os dias vivendo diante de Ti, conhecendo o Senhor, conhecendo a Tua verdade, Senhor. Nós esperamos, nós aguardamos por esse dia, sabendo que muitas vezes nós vamos olhar para aquilo que nós estamos vivendo e ver toda a dor, todo o sofrimento, mas lembrando que o nosso lugar não é aqui. Lembrando que esse sofrimento é passageiro. Lembrando que nós somos peregrinos e que o Senhor tem preparado um lugar melhor. Um lugar onde a morte não tem poder, onde a doença não tem poder. Senhor, nós queremos e a partir de hoje, Pai, nós olhamos para Ti e pedimos que o nosso coração ele seja limpo de toda palavra que não está de acordo com a Tua palavra, com aquilo que o Senhor nos entregou. Senhor, que o nosso coração ele seja livre de todas as palavras lançadas, Pai, e que talvez distorceram o Teu propósito para as nossas vidas. Senhor, nós queremos viver como Abraão viveu, que ouviu o Senhor falar e diante disso ele seguiu em obediência, firme, e isso lhe foi imputado por justiça. Senhor, nós queremos viver apenas por Ti. Nós queremos romper, Senhor, com a realidade desse mundo, sabendo que nós somos seres espirituais e que a nossa mente ela é transformada pela palavra, sabendo que ela é vivificada, Senhor, aos nossos corações e constrange aos nossos corações. Aleluia. Rompendo em fé, minha vida se revestirá do Teu poder. Rompendo em fé, com ousadia vou mover no sobrenatural. Eu vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver rompendo em fé. A cada dia vou